Oi, boa noite. Vou esperar um minuto, como sempre, para que avise ao pessoal que eu estou ao vivo e o pessoal possa ir entrando, tá? Oi, para quem já está em online comigo. Hoje a gente vai falar de um tema bem específico, a gente vai falar de traição e fidelidade. Meu Instagram bombou de perguntas hoje, acho que é um tema de interesse geral, né? Falar de relacionamento amoroso. E mais ainda falar sobre traição, né? É algo que chega muito no consultório, nos relacionamentos, e muitas das pessoas trazem medo, o quanto que sente medo de ser traído, né? Então é um tema recorrente aqui na clínica. Então hoje nós vamos falar disso. Foi um tema sugerido por vocês que estão vendo as lives. A semana passada algumas perguntas foram sobre a lei do equilíbrio, vieram em relação à traição, e aí fiquei de responder hoje aqui numa live exclusiva sobre traição e fidelidade nos relacionamentos. Então, já esperei um minuto, vou começar então nossa live. Primeiro vou me apresentar. Tem muita gente de diversos lugares do Brasil assistindo às lives, bem legal, me mandando recado, me agradecendo por ser uma forma das pessoas terem contato um pouco da teoria, com um pouco da psicologia, né? Então, vou me apresentar. Eu sou Tatiane Medeiros, psicóloga, aqui na cidade de Uberlândia, mas faço atendimento presencial para quem mora aqui perto, e online também por Skype. Então, você pode morar em qualquer lugar do mundo que a gente pode fazer terapia. Olha que legal. E por isso tem muita gente assistindo, né? Hoje em dia a tecnologia nos ajuda bastante com isso. Então, o meu foco do meu trabalho é relacionamentos, de diversos tipos, de todos os tipos de relacionamento, né? E um dos relacionamentos que mais chega aqui é relacionamento de casal, que acaba envolvendo vários outros relacionamentos. E hoje, então, a gente vai falar de traição e fidelidade no relacionamento amoroso. E eu vou começar. Um pouquinho que eu preciso. Vou começar então contando. A primeira coisa que eu preciso contar sobre traição e fidelidade é que eu não vou fazer nenhum julgamento moral sobre traição. Então, não é meu intuito falar se é certo ou errado, quem foi o certo, quem foi o errado. Não é o intuito da psicologia e nem de uma terapia. Porque quando a gente fala de traição, a primeira coisa que vem em mente, a primeira coisa que vem para as pessoas é quem traiu é o errado, quem foi traído é o certo. Ou vice-versa. Aqui não cabe julgamento moral, até porque se eu entro em julgamento moral sobre traição, eu não vou estar fazendo meu papel de psicóloga, não vou ajudar a pessoa que veio buscar ajuda, então não vai resolver nada. Então, julgar sobre certo ou errado, quem deve ser punido ou não, não é o papel da psicologia, pode ser de outras instâncias. Então, a primeira coisa que eu quero colocar para vocês aqui não vai ter nenhum julgamento moral. O julgamento moral, seja ele de qualquer religião, ou seja de qualquer coisa que a gente aprendeu lá fora, não vai ajudar em nada na solução de um conflito ou na solução de algum relacionamento que aconteceu ou não uma traição, tá? Tudo que eu disser não quer dizer que eu sou a favor ou contra uma traição. Tem a ver com a troca, o relacionamento, igual eu estou contando para vocês, diante de uma visão sistêmica para poder resolver um conflito, que é muito diferente da visão moral que a gente coloca aí fora. Geralmente, quem ouve a primeira vez eu falar sobre traição, assusta e acha um pouco difícil. Mas eu diria que vale a pena aprender um pouco sobre isso e saber como lidar com a traição que acontece na vida, acontece nos relacionamentos como um todo, tá bom? Então vamos lá. Então lembrando, a traição que eu vou falar aqui, nada de julgamento. Nunca julgamento moral do que é certo e do que é errado. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente, tá bom? E aí,
Quando a gente pensa em traição, como eu falei, a primeira coisa que vem é quem traiu lá fora. Todo mundo, vamos falar aqui fora do consultório, quando se conta uma história de traição, a primeira coisa que vem é o cara ou a mulher que traiu é o filho da puta, é o vagabundo, é o que não presta. E isso é um julgamento moral e é o primeiro impulso da qual nós temos quando a gente ouve alguma história de traição. Aqui, até o primeiro passo para eu conseguir resolver qualquer história de traição, eu preciso abrir mão, literalmente, desse julgamento de certo e errado. Aqui, se houve uma traição, eu preciso olhar como os dois adultos responsáveis por isso e não comprar a história de quem é o certo e quem é o errado. Quem é o bonzinho da história e quem é o malvado. Aqui, para mim, não existe o certo e o errado, não existe quem é o filho da puta. Quando acontece uma traição num casamento, a traição acontece em um relacionamento amoroso, então é um relacionamento de dois adultos. E as duas pessoas são igualmente responsáveis por isso. Vou explicar tudo. E eu sei que é difícil ouvir isso, mas literalmente a gente precisa olhar com esse olhar de igualdade e não mais de diferença onde que um é o filho da puta e a outra pessoa é a vítima da situação. Até porque se numa situação de traição eu topo e compro a história de que existe uma pessoa que foi vítima, a que foi traída, e o outro que é o filho da puta que traiu, então eu vou entrar num jogo psicológico, da qual eu já contei para vocês aqui, que é o triângulo dramático, onde existe uma vítima, um perseguidor e um salvador. Aí eu vou entrar aqui, ó, do salvador. E aí vou entrar para salvar a pessoa que virou vítima. E aí eu vou continuar no jogo e não vai resolver nada. Então só vai. Se eu compro a história de que quem traiu é o filho da puta, ele é o perseguidor. É um jogo psicológico. E aí quem foi traído é a vítima da história. E aí eu entro aqui salvando, então eu complemento o jogo do casal. E aí com isso eu não vou ajudar em nada. Então a primeira coisa que eu estou colocando para vocês é: em um relacionamento amoroso, quando existe uma traição, não existe o filho da puta, existe os dois responsáveis por isso, né? Então eu não vou comprar essa história de que o fulano é o certo, o outro é o errado, e aqui existe uma coitada, uma vítima, um coitado que foi traído. Não. Eu me recordo bem que há pouco tempo alguém me mandou uma pergunta assim: Tati, fui traída com diversos agravantes, o que eu faço para superar? E a minha resposta foi bem, acho que dura até. Eu falei, pega a sua parte de responsabilidade sobre isso e segue a vida. Ponto. Né? Então, diante disso, é a primeira coisa que eu coloco, não existe vítima, não existe o coitado da situação, numa situação de traição no relacionamento, porque senão vai virar a historinha do jogo psicológico que eu mostrei para vocês, onde a pessoa que foi traída é a vítima, coitada da história, o que traiu vai ser o perseguidor e aqui vai ser o salvador. Inclusive, costumo falar que, teoricamente, a gente vê aqui que quando a pessoa que trai é aquela mais saudável emocionalmente. Eu vou explicar isso, eu vou mostrar o porquê. Eu sei que é muito complicado ouvir isso, porque a gente aprendeu até então, lá fora, que quem trai é o filho da puta, mas dentro de um relacionamento eu não posso comprar essa história. E aí, então, quando eu conto isso, eu quero que nós comecemos a olhar para o relacionamento de casal, onde dois adultos se encontram e os dois têm 50% de responsabilidade em tudo o que acontece aqui no relacionamento. Seja para bom ou para ruim, um relacionamento de casal é 50% de responsabilidade. Sendo assim, eu não vou comprar a ideia de que uma pessoa é culpada e a outra é a vítima da história. Os dois são responsáveis. Tati, como eu posso ser responsável por ter sido traída? É o que eu vou respondendo aqui no decorrer da nossa live, da nossa conversa. Né? Então, 50%. A primeira coisa de que quando alguém conta a história como vítima, me vem uma frase do Bert Hellinger que é assim: sofrer é muito mais fácil do que encontrar uma solução. Porque quando eu vou para encontrar uma solução, eu preciso agir. E, além disso, a solução exige que eu saia, que eu me despeça da inocência de criança. Ou seja, eu preciso ir para o lugar do adulto e aí assumir uma solução, assumir isso, é muito mais difícil. Então, é muito mais fácil
Ficar nesse lugar de vítima, olha, eu fui traído, olha o que ele fez comigo, olha o que aconteceu no meu casamento, coitada de mim, olha o tanto que eu estou sofrendo, porque diante disso não precisa buscar solução. Eu fico sendo a vítima da história. Todo mundo compra uma história, eu sou a coitada, e aí não tem solução. Então é mais fácil sofrer do que realmente buscar a solução. Então, o primeiro passo para uma solução de uma traição num relacionamento é os dois envolvidos no relacionamento assumir a responsabilidade que me cabe e decidir o que a gente vai fazer com isso. Eu posso, num relacionamento, decidir não continuar, que é uma opção, mas eu preciso entender que eu também tive uma certa responsabilidade nesse acontecimento aí do casal, assim como qualquer outro. Eu costumo falar, gente, que traição é o sinal mais concreto possível num relacionamento de dizer tem algo de errado no relacionamento, por favor, cuidar. Então, aconteceu uma traição no relacionamento, eu costumo falar que é um presente grego, né? Que tá falando assim, gente, o relacionamento de vocês dois tem um negócio errado e precisa colocar no lugar. E aí cabe às duas pessoas analisar, pensar a parte que cabe a cada um, conversar, dialogar, tentar entender o que está de errado, o que está faltando, qual a conexão, qual o lugar, o que está de errado nesse relacionamento que teve espaço para uma traição. Que venhamos e convenhamos, um casal que está conectado, que está bem um com o outro, não acontece traição. De alguma forma não acontece. Se existe uma conexão real, se existe um lugar de homem ocupado pelo homem, de mulher ocupado pela mulher, a traição não vai acontecer nesse relacionamento. Pode passar a mulher mais linda do universo na frente de um homem que está muito conectado com a esposa dele, ele vai achar bonita e falar, nossa, que moça linda, mas não vai se sentir atraído por ele. Então, a traição, ela é o sinal mais concreto que existe um problema no relacionamento para ser cuidado. E ainda, quando acontece uma traição num relacionamento, a gente precisa lembrar da lei do equilíbrio, lá da constelação familiar. O que fala a lei do equilíbrio? Que foi tema lá da live da semana passada. Quem não assistiu, pode ir lá no canal do YouTube e assistir a lei do equilíbrio sobre todos os relacionamentos. Vou falar exclusivamente da lei do equilíbrio aqui no momento de uma traição. Então tá lá, um casal de igual para igual, se relacionando, tem alguma coisa de errado e acontece, daqui a pouco eu vou falar os motivos das quais acontece uma traição, e acontece uma traição. O que acontece no equilíbrio do casal, desequilibra. Né? Então, quem foi traído vem aqui para cima, e quem traiu vem aqui para baixo, fica uma lacuna. Aqui, quem está em cima começa a se sentir superior, começa a se sentir que merece, começa a fazer jogos com a outra pessoa, no sentido de que, olha o que você fez comigo, agora você aguenta. E aí começa a ter joguinhos aqui, por causa do desequilíbrio. Para que um relacionamento tenha uma continuidade, quando está desequilibrado, o que precisa acontecer? A gente aprendeu lá na live do equilíbrio, equilibrar. Precisa voltar ao equilíbrio. Como é que equilibra uma relação da qual aconteceu uma traição? Para que ela continue. Essa pessoa precisa fazer algo do relacionamento que também fira o outro, que também faça o outro sentir isso negativamente, para que volte para cá. O Bert Hellinger nos ensina que num relacionamento amoroso, para que isso tenha continuidade, quando existe um desequilíbrio negativo, eu preciso devolver um pouco menos por amor, fazer um pouco menos. Tati, você está contando que se teve traição no meu relacionamento, para que continue eu preciso trair também? Não, aqui não é historinha de vingança, olho por olho, dente por dente. Aqui a historinha é, por amor, eu equilibro o meu relacionamento. Como é que eu posso fazer isso? De diversas maneiras. Eu posso fazer o meu companheiro sentir que eu estou magoada com ele, por exemplo, vou contar os exemplos que eu já ouvi aqui no consultório. Greve de sexo. E aí eu vou fazer ele sentir isso. Apesar que a sexualidade é um ponto importante no casal, eu não indicaria isso. Ou uma outra saída legal. Um casal que eu atendi há um tempo, houve a traição, e aí ela, de uma forma muito sábia, falou, então você teve dinheiro para me trair, então a partir de hoje,
vou voltar a estudar e não vou trabalhar mais, você vai ter que dar conta da casa sozinha. Ela puniu, de alguma forma, o marido, então ela equilibrou, e aí o casamento pôde ter uma continuidade. Então, esse equilíbrio precisa ser feito de uma forma muito amorosa. É por amor eu vou equilibrar isso. Não vale vingança, aquela coisa do tipo, também vou fazê-lo sentir a dor que ele me fez traindo também. E aí, o que acontece? Se o outro, por vingança, vou trair ele também para fazer me sentir, vai virar um jogo e isso nunca vai se equilibrar. Porque pensa, se eu for aí, nós somos amigos, eu vou e te dar um burro, você vai querer me devolver também com um murro um pouco mais forte, eu também vou querer te dar um murro depois. E aí isso nunca vai equilibrar, tá? Então, eu preciso equilibrar isso. E aí aqui alguém me perguntou assim, Tati, você acha que depois de um tempo esses castigos param? Não, não. Castigo, só o castigo aqui é assim, tá desequilibrado. A pessoa que se sente maior, ela fica castigando o outro o tempo inteiro. Então não é isso, não é um castigo. É bem no adulto mesmo eu fazer algo que o outro vá sentir que feriu, que me feriu e que feriu o relacionamento para voltar ao equilíbrio. Precisa ser isso conversado muitas das vezes, né? Um outro exemplo que tem no livro do Bert Hellinger, ele conta que a mulher foi lá, ela sempre quis um vestido que custava, vou chutar um valor aqui diante do da nossa realidade financeira. Eu quero um vestido que custa R$ 5.000. E aí ela foi e comprou com o cartão do marido. Se tem o desequilíbrio, essa pessoa que está aqui em cima, ela fica castigando o outro o tempo inteiro. E é isso que vira jogo. E é isso que vai desgastando o relacionamento, até chegar um momento que não vai aguentar ficar junto, né? Então, quando eu falo de equilibrar, não é castigar o outro, ficar castigando, dando vários castigozinhos. É de uma forma adulta, buscar algo que para o casal seja algo que o outro vai sentir que feriu, e aí eu aqui equilibro o relacionamento. A lei do equilíbrio fala que tudo que acontece num relacionamento precisa ser equilibrado, seja positivo ou negativo. O outro me dá muito amor e atenção, eu retribuo isso de alguma forma. E aí isso vai crescer no equilíbrio e nos mantém junto. Aconteceu o desequilíbrio para o negativo, também preciso pensar nisso, tá? E pensar nisso de uma forma muito cuidadosa, de uma forma de que eu quero manter o relacionamento, então eu preciso pensar num equilíbrio possível para que isso, com muito amor, tenha continuidade, tá? Então, a lei do equilíbrio funciona assim quando acontece uma traição. Uma coisa que eu gosto de explicar quando eu falo de traição é que, assim, ó, o que é óbvio para mim não é óbvio para você. E se para mim é valor e fidelidade, nunca trair num relacionamento, isso não é óbvio para a pessoa que começou a se relacionar comigo. Então, isso precisa ser dito claramente. Eu preciso contar para o parceiro, para o meu parceiro, olha, deixa eu te contar, para namorar comigo, eu acredito e tenho como valor a fidelidade. Não vale outra pessoa, não vale ficar com outra pessoa, não vale transar com outra pessoa, não vale conversar no WhatsApp sobre sexo com outra pessoa. Então, tudo isso precisa ser dito, o que para mim é traição. Porque o que para mim é traição, o que eu aprendi na minha família, não é a mesma coisa do que para uma outra pessoa. E isso precisa ser dito claramente. Por exemplo, já atendi casal que para eles não é traição sair com uma outra pessoa desde que conte isso para o outro. Então, por exemplo, se ele ligar e falar, meu bem, olha só, encontrei uma pessoa que eu achei interessante, a gente está indo para um motel, ok? Para esse casal, não é traição, mas se a pessoa for sem falar nada para o outro, é traição. Então, estou trazendo isso como exemplo, porque traição e fidelidade precisa ser conversado. É um assunto que precisa ser compartilhado para construir o que é ou não traição ali no casal. Em cada casal vai ter o que vale e o que não vale. E isso precisa ser dito sem tabu. A gente precisa sentar e conversar. Amor, deixa eu te contar. Para mim, trair é isso. E para você, o que é trair? Me conta. E aí, entre isso, a gente chega num acordo. Então está acordado que entre eu e você não vale isso e isso, certo? Entre nós dois não vale sair com outra pessoa. Entre nós dois não vale esse tipo de conversa com outra mulher.
Entende? Precisa ser dito claramente e combinado. Porque o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. Muitas das vezes, quando o casal chega aqui depois de uma traição, eu ouço eles falarem assim: Tatiane, mas é óbvio que trair não era uma coisa válida no nosso casamento. Não, não é óbvio. Isso são questões de valores e não é óbvio. Então, vale perguntar para o parceiro, amor, deixa eu te perguntar, para você, trair, ficar com outra pessoa, sei lá o quê, é traição, né? Ou é valor para você trair, fidelidade? Você tem como crença que num relacionamento precisa ser fiel? Precisa ser conversado, precisa ser dito. Existem pessoas que não têm isso como valor ou não têm isso enquanto crença. E aí eu me relaciono, me caso com essa pessoa, chega lá na frente, eu sou traída, e aí não adianta eu brigar, né? Então isso precisa ser dito, gente. A traição e fidelidade é algo que precisa ser conversado num relacionamento. Então eu preciso perguntar: e aí, parceiro, para você fidelidade é valor? Eu me recordo de um caso onde para o rapaz isso não era valor e para a moça era. E aí eles chegaram num acordo. Então, preciso perguntar. Ó, a partir de agora eu vou responder as perguntas que foram chegando durante o dia aqui. Eu acho que esclarecem muito mais. Eu acho que me ajudou, inclusive, a organizar aqui. A primeira pergunta é assim: por que as pessoas, entre parênteses, homens, traem? Então, vamos lá. Por que as pessoas traem, né? A primeira coisa que eu quero contar é que aqui não é homem que trai. Isso é um preconceito nosso. Do mesmo jeito que homem trai, mulher também trai. Muitas das vezes, existe um estigma aqui na sociedade que o homem é que trai, mas isso não é real, não. Isso é coisa de ser humano, isso é coisa de gente que se relaciona. Então, do mesmo jeito que homem trai, mulher também trai. Ponto. A questão é por que pessoas traem? Na constelação familiar, a gente aprende que existe 3 grandes motivos da qual uma pessoa trai. O primeiro motivo, eu vou falar todos 3 e eu vou explicar, tá? É que eu coloquei um negócio aqui para eu explicar para vocês. Então, o primeiro motivo que uma pessoa traz é quando um dos parceiros não está no seu lugar de homem ou mulher. E aí, então, é a lei da ordem, que foi há uns 3 semanas atrás que eu expliquei na live. Também está lá no YouTube. Quem quiser ouvir direitinho a questão da ordem, busca lá essa live. Mas eu vou explicar isso bem detalhado, trouxe até os bonequinhos aqui. Quando um parceiro não está no lugar de homem ou de mulher, acontece a traição. Segundo motivo que acontece uma traição, quando existe alguma questão sistêmica, quando no meu sistema, ali na minha família, tem questões relacionadas à traição e de alguma forma eu também vou trair. Vou explicar tudo isso. Terceira forma, quando tem algo muito maior no meu sistema, a qual eu sou levado a trair. Tipo, precisa de uma vida, vir, sei lá, algo que está bem maior do nosso entendimento. Eu incluiria a quarta questão, que é o que eu falei do valor. Tem pessoas que têm fidelidade como valor e outras pessoas não têm fidelidade como valor. Então, vamos lá. Vou explicar cada uma delas. A primeira coisa que eu contei para vocês que acontece a traição é quando uma pessoa está fora do seu lugar. Eu improvisei uma mesinha aqui que desce para vocês enxergar os meus bonequinhos. Então, imagina comigo, aqui, ó, um homem e uma mulher, certo? Esse bonequinho amarelo está representando um homem, ele tem, ó, não tem sainha. E esse bonequinho aqui, ele representa uma mulher, ele tem sainha aqui. Então, vamos lá. Um homem e uma mulher. 2 adultos, numa linha de hierarquia, ou seja, iguais. E eles estão um do lado do outro, ou seja, está cada um no seu espaço de homem e de mulher. Acontece que, às vezes, eu vou usar a mulher como exemplo, mas isso vale, não estou falando que só acontece com a mulher, só para ficar mais fácil exemplificar. Como eu sou mulher, às vezes fica mais fácil falar. Vamos supor que a mulher desse casamento, ela está cuidando desse homem como mãe. Então, ela cuida dele como mãe. Ela faz tudo que uma mãe faz, certo? Então, ela sai do lugar, do papel que ela ocupa enquanto mulher e passa uma linha atrás, que ela fica aqui no lugar de mãe desse homem. Quando ela faz isso, esse espaço aqui, ó, que seria de uma mulher ocupar, está vazio.
Então, tem um espaço para uma terceira pessoa entrar, tem espaço para uma mulher entrar. Todo homem precisa de mulher e toda mulher precisa de um homem. Isso é natural da vida. Então é aqui que aquela hora que eu falei assim, que às vezes a pessoa mais saudável é que traz. Porque esse homem está aqui, no lugar dele de homem. E aí ele precisa de uma mulher. A mulher dele pega e começa a tratar ele igual mãe. Trata mesmo igual mãe, fala igual mãe, faz papel de mãe ali no relacionamento. O que acontece? Primeira coisa, homem não sente tesão por mãe. Não tem jeito, a gente não faz sexo com mãe, não. E nem com o pai. Então, o que acontece? Ele vai precisar arrumar uma mulher para ele sentir tesão. Ele vai precisar colocar uma mulher nesse lugar de mulher. Né? Então, ficou o espaço aqui para uma amante. Porém, ele pode colocar aqui nesse espaço qualquer outra coisa. Tem uma outra pergunta ali na frente que fala assim: traição é só sexo? Não, não é só sexo. É qualquer outra coisa que eu vou colocar aqui. Deixa eu arrumar um negócio aqui. Vou colocar uma bonequinha aqui pequena para representar isso, mas não é uma pessoa. Qualquer outra coisa que ele coloque aqui no lugar dessa esposa. Que pode ser, inclusive, uma filha. Então, vamos supor que nesse casamento a mãe está lá tratando o marido igual filho, né? E filho não transa com mãe, então ele vai precisar de uma outra mulher. Aí, esse homem aqui pega essa filha e coloca aqui, no lugar da esposa. É o que a gente chama aqui na constelação sistêmica da filhinha do papai. É aquela mulher que acaba ocupando um lugar, inclusive, de prioridade diante dessa mãe, né? E com isso, ela vai ter grandes consequências na vida dela. Então, a filha não pode ter prioridade em relação à mulher, porque ela estando aqui, o que acontece? Elas se envolvem com o homem, da qual a gente chama do filhinho da mamãe. Eu brinco e falo que os filhinhos da mamãe entregam o pipiu, mas não entrega o coração. E aí, aquelas amigas que a gente fala, puta merda, essa menina tem dedo podre. Ela só arruma esses garanhão, que não quer nada, que só quer transar, que não quer casar com ela. É porque ela está no lugar de filhinha do papai, ela já tem um homem, e ela não vai conseguir encontrar um homem tão bom quanto o meu papai. E aí ela se relaciona com os filhinhos da mamãe e o povo fala dedo podre. Não, é lugar. Mas isso é assunto para outra live. Prometo fazer uma live sobre o filhinho da mamãe e a filhinha do papai, beleza? Vou tirar essa criança daqui. Então, a questão do lugar, que eu falo de ordem, é isso. Então, aqui, a mulher foi lá para o lugar de mãe e deixou o lugar vazio, e aí entra um homem ou uma mulher. Isso pode acontecer, gente, o contrário também, tá? Aqui o casal. Esse homem vem e trata essa mulher como pai dela. E aí, enquanto pai, ele deixou espaço aqui. Deixou espaço, alguém vai ocupar. Pensa aqui para vocês verem, um espaço físico, está vazio o espaço desse homem. E alguém precisa ocupar esse espaço. Por que essa mulher ou esse homem foi tratar ela como pai e como mãe? Aí é a história de vida de cada um, a gente precisa olhar para cada um. Mas vale também, por exemplo, um cara ou uma mulher que está muito ocupado com assuntos mal resolvidos dele, sei lá, da família anterior, e aí ele está de costa, não está aqui disponível para essa mulher. A história que eu estou falando é, aqui no espaço de homem ou de mulher, esse parceiro está ocupado com alguma coisa e aí deixa um espaço livre para um homem ou para uma mulher ocupar esse espaço. Então, gente, a primeira coisa que eu sempre falo aqui é assim: você precisa ocupar o lugar de homem, o homem no lugar de homem e a mulher no lugar de mulher da relação. Ponto. Tati, mas o meu marido, eu preciso ficar para ele. Bem, você viu o seu sapato ali? Bem, você não deixou a toalha, você não colocou a toalha no lugar. Sei lá, essas coisas que mãe faz. E essas coisas que mãe faz, é coisa de mãe. E sendo adulta, as duas pessoas que já teve uma mãe, já teve um pai, não precisa de marido ou mulher entrar no papel de pai e de mãe. Então, eu preciso respeitar o papai e mamãe do meu esposo, da minha esposa, ficar no meu lugar de mulher, porque enquanto adulta a gente precisa de homem e de mulher. Enquanto adulto, ali no relacionamento amoroso, a gente não precisa de pai e mãe ali, a gente precisa de homem e mulher. Então, isso é a questão do lugar, que eu falei que uma forma de acontecer uma traição é quando eu saio do lugar do homem, eu saio do lugar da mulher e deixo um espaço vazio. Beleza? Vou tirar meu improviso aqui. E aí, a outra forma que eu falei para vocês que acontece uma traição é quando existe algo sistêmico.
Tati, quando é que pode acontecer algo sistêmico na história aí do meu sistema e acontecer traição? Trouxe um exemplo, uma árvorezinha aqui. Vamos supor que existe uma traição no meu sistema, ou várias traições. Acontecer do meu tio, do meu pai, trair, da minha avó. Lá no meu avô teve um monte de traição, aí tem um filho que ninguém sabe disso. Essas histórias ocultas, como eu disse, por exemplo, da lei do pertencimento, que também foi uma live, vale a pena assistir, a lei do pertencimento fala que ninguém pode ser excluído. E aí, se uma traição, um filho, algo for excluído, essa história não puder ser contada, não ser aceita ali no sistema, de alguma forma isso vai se repetindo, até que alguém tope olhar para isso e falar, isso é a história da minha família mesmo, tá beleza. Foi assim que aconteceu e tá tudo certo. Então, enquanto não se dá um lugar para isso, de alguma forma as histórias vão se repetindo. Acontece muito quando chega-se no consultório e vai falar-se de traição, você vai desenhar a árvore genealógica da pessoa e tem um monte de traição aí por trás. Quando existe, por exemplo, um julgamento de um filho para com o pai do que ele fez enquanto traição, ou da mãe, ou de qualquer outra história de traição aí atrás, pode-se acontecer sistemicamente dele trair, para internamente falar, papai, tá tudo certo, tá? O que você fez, tá tudo certo. Porque nós, enquanto filho, não cabe esse lugar de julgar. Não é só do pai, não, de qualquer pessoa que veio atrás de nós. Então, históricas, fala-se que quando tem uma questão sistêmica é nesse sentido. Se tiver traições aí para trás, a gente precisa dar uma olhada para isso, entender, dar o lugar para todo mundo. Ah, o fulano traiu, beleza, é lá a história dele. Inclusive, tem uma pergunta ali no final que fala, meu pai traiu minha mãe, o que eu faço? Bem legal, vou responder isso. A outra questão que eu falei que acontece, a traição, é quando tem algo maior, aí não dá para a gente explicar, tipo alguém que precisa nascer, eu penso assim, uma vida, e aí não tem uma explicação concreta. E quando não é valor para a pessoa, que é o que eu incluiria diante das minhas experiências aqui. Quando a pessoa não tem isso como valor, não tem a fidelidade como algo importante no casamento ou no relacionamento, certo? Então, essas são as coisas que levam uma pessoa a trair. A outra pergunta é assim, ó. Tati, existe traição só por causa de sexo? Aí, eu diria que sim. A sexualidade é um dos fatores mais importantes que existe entre um homem e uma mulher, entre relacionamento amoroso. Então, alguém trai só por causa de sexo? Nossa, eu fico pensando um monte de coisa. Eu fico pensando assim, se é a única coisa que diferencia uma relação de casal entre a relação de amigos, e aí eu vou trair meu parceiro por causa de sexo, então não existe ali mais relacionamento de casal, certo? Porque já quebrou o negócio. Então não pode ser uma desculpa. Eu entendo quando alguém fala assim, não, eu traí só por causa de sexo. Eu entendo isso como uma desculpa, e aí volta lá naquela história de que existe um problema no casal. E precisa ser dito. E se o problema é sexo, mais ainda precisa ser conversado, gente. Porque se sexo é o que diferencia o relacionamento de um casal de dois amigos, o problema é sexo. Eu preciso buscar isso fora do meu casamento e precisa ser conversado. Ah, o que está faltando para mim? Ah, eu gosto do que não está acontecendo aqui. Então, eu diria assim, volta lá na questão de que existe um problema entre o casal, tá? Então, eu não trairia só por causa de sexo. Não seria uma justificativa que me compra, não. A pessoa que trai é de caráter dela? Como eu expliquei, pode ser da personalidade, e aí eu não tenho isso como valor, mas personalidade não é algo imutável. A pessoa pode mudar. Então eu posso trair, vamos supor, estou num relacionamento, trair. E para mim até então isso não era um valor. Só que aí agora eu traí, machuquei meu parceiro, e aí a gente senta, vê o buraco que tem na relação, vê o que precisa ser melhorado, etc. E a gente decide junto continuar. E aí eu escolho falar, não, não quero perder essa pessoa, então a partir de agora isso é um valor. Eu lembro de um caso concreto sobre isso. É um rapaz, para ele não era valor mesmo, e ele verbalizava isso, olha, isso para mim não é importante, para mim tudo bem acontecer relacionamento com outras pessoas. E aí, no decorrer do relacionamento, quando ele traiu essa pessoa da qual ele estava, ele viu o quanto machucou ela, o quanto isso trouxe consequências sérias para o casamento,
E aí, desde então, ele mudou. E hoje, quando a gente conversa, ele fala, putz, pra mim é extremamente importante fidelidade no relacionamento. Lá atrás não era. Mas diante de tudo que aconteceu hoje, pra mim é. Então, a continuação da pergunta é assim, ó, sempre vai trair? Não. Uma pessoa que trai uma vez sempre vai trair? Não, porque existe todos esses fatores que interferem numa traição. Então, não é que uma pessoa traiu uma vez vai trair sempre, né? Então, aconteceu a traição uma vez, lembra que é uma combinação das duas pessoas, 50-50%, e que eu preciso olhar para qual que é o problema que está ali. Resolver o buraco do relacionamento, pode ser que nunca mais aconteça traição. Ou pode ser que em algum momento tenha de novo um buraco, e aí a pessoa traia, de novo. Mas aí vale o casal, a conversa que teve anteriormente, se isso vale ali dentro, se o outro vai topar continuar esse relacionamento, mesmo sabendo que existe algum buraco. Porque, ó, num casamento, pode existir um buraco, e ao invés de trair o outro, chegar a concretizar trair, eu escolho sentar e falar, deixa eu te contar. Tem alguma coisa acontecendo no nosso relacionamento, porque eu tô sentindo atraída por outras pessoas, tem alguma coisa, vamos conversar? Isso se a pessoa quiser continuar. Porque o outro que foi traído tem todo o direito de falar, não quero continuar mais. Então, quando se trai, corre-se o risco, e aí a pessoa precisa assumir a consequência disso, enquanto adulta a gente assume a consequência dos nossos atos, de saber que eu estou prejudicando o meu relacionamento, estou levando algo negativo ali para dentro, e que isso pode resultar num término desse relacionamento. Então, eu preciso assumir isso e pensar nas consequências. Então, a pergunta é, a pessoa que traz de caráter dela pode ser de personalidade, mas ela pode mudar. Mesmo amando, olha, gente, uma coisa que eu já contei aqui é que, assim, o amor não é o suficiente para manter um relacionamento. Pode acontecer a traição, sim, mesmo se existe muito amor. Mas o que vale é que pensar sobre, né, o que aconteceu, como aconteceu. E ainda tem uma coisa que eu sempre falo para os casais que chegam aqui após uma traição. Não adianta separar e não olhar para si e ver os recursos internos e o que está acontecendo. Porque às vezes eu me separo e vou buscar outro relacionamento e vai acontecer a mesma coisa. Então não adianta só julgar aquele relacionamento. Pode ser que eu decida, eu não consigo continuar aqui. Mas eu preciso de todo jeito olhar para mim. Quem trai uma vez, trai sempre? Acabei de falar, não, nem sempre, né? Ou pode mesmo existir mudança? Sim, pode sim existir mudança. O que mais vale aqui é uma conversa muito sincera, de muita intimidade, porque intimidade não é ter sexualidade. Intimidade, um relacionamento que tem intimidade é quando eu posso compartilhar com o outro, é quando eu posso falar para o outro tudo aquilo que eu penso e que eu sinto. A gente vai trocar e ser de verdade, sem máscara, sem jogo, sem nada. É muito completamente nu para outra pessoa, mas não nu de roupa, nu de quem eu sou de verdade. Isso é intimidade. Traição remete a apenas questões sexuais ou também engloba a traição financeira, mentiras pequenas ou grandes? Não, a traição não é só questão sexual. Uma pessoa pode trair a outra de diversas formas, só que a gente aprende culturalmente que o problema é a traição de um homem ou de uma mulher, e não é. Causa-se danos a um relacionamento diante de qualquer traição que acontecer. O que vale aqui é o que é a traição nesse casamento, né? Igual aqui a pergunta foi, engloba a traição financeira também? Também. Também prejudica o casamento tão quanto uma traição de um homem ou de uma mulher com relacionamento sexual. Essa questão da sexualidade nos machuca muito e é algo muito doloroso e às vezes muito difícil de ser conversado. Mas uma traição financeira também prejudica o relacionamento tão quanto. O que vale aqui, Tati? Uma boa conversa. O que é traição, o que não é. E como é que a gente vai equilibrar isso? Qual a solução? Igual eu disse, aconteceu uma traição financeira, tem um buraco ali. Provavelmente tem alguém agindo como pai e alguém agindo como filho. E aí vale voltar para a historinha que um relacionamento de casal é um relacionamento entre dois adultos e como é que a gente vai resolver isso. Beleza? Não existe pequenas mentiras e grandes mentiras, né, gente? Mentira é mentira. E aí precisa entender como é que é isso ali no casamento. Tati, tenho muito medo de ser traída, pois o meu namorado já traiu a ex dele e eu sei disso. Então, vamos lá. Alguns pontos importantes aqui nessa colocação.
Primeiro eu preciso entender que se o meu namorado traiu a ex dele, não quer dizer que ele também vai me trair. Porque lembra que é a conjuntura do relacionamento, a situação. Tem um buraco nesse relacionamento, a qual esse homem estava precisando de uma mulher e possivelmente aconteceu uma traição. Então é uma combinação. Então não quer dizer que o meu ex traiu lá atrás, que ele vai trair agora também. Não. O que vale aqui é ter uma conversa clara e franca com o meu namorado para entender se para ele também é um valor, se ele tem isso enquanto crença, se para ele é válido e importante a fidelidade no relacionamento. Eu preciso entender isso e contar para ele que, olha só, para mim não vale, eu não aceito esse tipo de coisa, para mim é traição. Então, não aceito outra mulher, não aceito, igual eu falei, tudo que para mim for traição, eu preciso contar para essa pessoa e entender o que ela pensa em relação a isso, beleza? Mas aqui existem dois pontos importantes que eu quero colocar. Primeiro é assim, ó, eu tenho medo de ser traída. Gente, isso é mais comum do que vocês imaginam. Ter medo de ser traída ou traído é algo que apavora as pessoas. Eu costumo dizer que assim, a gente precisa olhar para esse medo. Porque se eu tenho medo de ser traída, eu preciso entender que o que é? Eu tenho medo de perder essa pessoa? Eu tenho uma autoestima tão baixa que eu acho que existem outras pessoas melhores do que eu. Ou será que eu não estou no meu lugar de mulher, estou deixando espaço? Então eu preciso olhar para esse medo, olhar para o que é meu, para os 50%. Porque ter medo de ser traída do nada não faz sentido. Então eu preciso olhar para isso. O que é? Eu não confio em mim? Eu não acho que eu sou uma mulher boa o bastante para o meu homem, e aí assim eu tenho medo dele encontrar outra melhor? Então aqui vale muitos questionamentos desse medo, né? E eu brinco, gente, assim, me perdoem eu falar isso, mas estar num relacionamento, a gente corre o risco mesmo, é igual andar de bicicleta, a gente corre o risco de cair uma hora. Tá tudo certo, a gente vai resolver. Vamos falar que nós somos adultos, a gente sabe como resolver isso. Que vai doer, ou que dói muito uma traição, é real isso, precisa estar claro para todo mundo. Mas o medo de ser traída pode, inclusive, me boicotar e me levar, às vezes, a sair do meu lugar de mulher, estar lá no de criança, e de alguma forma empurrar meu marido para isso, entende? Então, preciso ter muito cuidado com essa história de eu tenho medo de ser traída. Porque aí, às vezes, eu começo a criar paranoia, ciúme, onde não existe. E aí, isso vai ser prejudicial também ao relacionamento, tanto quanto uma traição. Então, eu preciso ponderar, olhar para isso, o que significa esse medo de ser traída. É real no meu relacionamento? Cabe isso aqui dentro? E aí, como eu sempre disse, a solução para isso é uma boa conversa, literalmente. Chegar e falar, amor, deixa eu contar, amor de medo de você ficar com outra mulher. Ou às vezes eu brinco e falo assim, tá ali numa festinha. Tem uma mulher ali que eu acho que o meu namorado tá olhando pra ela. Amor, deixa eu te contar, tô com ciúme, você tá olhando pra aquela menina, sabe aquela bonita? Eu, ao invés de falar, ir lá e brigar com ele, eu falo em primeira pessoa, eu conto de mim, eu conto do meu sentimento. E conto ainda, nossa, vai doer tanto se um dia você não sair. Porque aí também vai ser escolha do outro fazer isso ou não. Porque a gente não tem controle do outro. Qualquer pessoa que queira trair, por mais vigiado que seja, se quiser, a gente vai trair. A gente não tem controle. E isso é uma coisa que traz medo. O fato de não ter controle sobre as situações, de alguma forma, nos coloca num lugar que dá medo pra caramba mesmo. Mas isso é real, a gente não tem controle de nada da vida. Nem se você vai morrer daqui a 5 minutos, né? Então, eu preciso olhar para essa questão do meu medo. E a segunda coisa que eu queria pontuar sobre essa colocação de eu tenho medo de ser traída, pois o meu namorado já traiu a ex dele, é assim: quando eu tô num relacionamento, eu não tenho que saber o que aconteceu nos relacionamentos anteriores do meu ex. Isso desprotege e coloca em risco a minha relação. Cabe ao homem proteger esse relacionamento, e se a menina ficar perguntando demais, fala: não, meu bem, a gente tem tanta coisa para conversar hoje, o nosso relacionamento, de mim, de você, para que saber dos outros? Então, gente, alguém me perguntou isso semana passada, eu respondi aqui. Não fique perguntando para o seu ex-namorado, para sua namorada, para o seu namorado, o que aconteceu no relacionamento dele lá com a outra pessoa. Isso é daquele relacionamento. Proteja o seu relacionamento conversando sobre coisas atuais, sobre você e ele. Não precisa ficar buscando lá atrás o que aconteceu lá. Isso é prejudicial ao relacionamento atual, viu, galera?
Gente do céu, 45 minutos é um monte de pergunta. Se você carrega a culpa de uma traição para os outros relacionamentos, você carrega a culpa de uma traição no relacionamento anterior para esse, é porque você não resolveu lá, filha. Você está ainda amarrada lá no ex. Então, diria, vamos resolver esse trem primeiro, você vir inteira para o atual. Então, eu deixo tudo o que aconteceu no relacionamento anterior lá e não trago para cá. É o que eu acabei de falar. Se eu trago coisas do relacionamento anterior para cá, estou prejudicando meu relacionamento. Seja medo de ser traída. Fui traída lá, agora tenho medo de ser traída aqui também. Trair lá e aí eu trago a culpa para cá. Puxa vida, a pessoa que está aqui tem nada a ver com essa história. Então, eu preciso resolver aqui dentro do meu coração, daquele lugar onde eu falei que a gente esconde coisas de nós mesmos, tudo aquilo daquele relacionamento anterior, deixa lá. E vem para cá com os aprendizados, com a mudança que eu tive, mas sem trazer esse trem mal resolvido de lá para cá. Como se livrar da culpa de uma traição? Assumo 50% da responsabilidade e siga em frente. Um relacionamento, para ter continuidade, após uma boa conversa e decidir o que vai se resolver, precisa se colocar uma pedra nisso e seguir em frente. Porque se eu ficar aqui dentro remoendo a culpa disso, vou ficar fazendo jogo psicológico e o relacionamento vai ser prejudicado. Então põe a pedra em cima disso, assume a parte que te cabe, assume as consequências disso que foi prejudicial para o relacionamento, vai ter prejuízo sim, e bora seguir para frente. Se eu fico aqui remoendo a culpa, estou trazendo mais problema para o negócio. Aconteceu comigo, seguimos juntos, porém, lembrar do episódio me faz ter crise de ansiedade. Como perdoar? Aqui, gente, a história não é perdoar. Porque se eu perdoo, eu sou a vítima da história, o outro é o filho da puta que me traiu. Então, aqui eu não tenho que perdoar. Eu tenho que entender que nós somos adultos, existe uma parte que me cabe dessa traição, existe um buraco que estava acontecendo nesse relacionamento, por isso aconteceu uma traição. E aí eu preciso falar, tá bom, eu topei continuar nesse relacionamento. Então, se eu topei, eu não tenho que ficar remoendo esse negócio aqui dentro. Eu tenho que pôr a pedra e falar, beleza, vamos continuar. E crise de ansiedade é alguma emoção que está por trás, que tem aí por trás. Eu ainda sinto raiva, eu ainda sinto medo, eu sinto triste, amor, alegria. Eu preciso parar e pensar qual é a emoção que está por trás dessa crise de ansiedade. E aí, talvez, fazer uma análise mesmo do que está acontecendo aí dentro que não está resolvido em relação a essa traição que aconteceu lá atrás. Então, não é perdoar, é aceitar a parte que me cabe, aceitar que tinha alguma coisa acontecendo no relacionamento e bora seguir para frente. Última pergunta. Meu pai traiu minha mãe. Sinto muita raiva dele. O que fazer? Muito importante essa pergunta. Olha só. Quando o pai trai a mãe, isso aconteceu lá atrás, no relacionamento entre os dois enquanto adulto. Eu, enquanto filha, preciso ficar no meu lugar de filha, entender que eu não tenho nada a ver com o que acontece no relacionamento entre meu pai e minha mãe. Eu preciso estar no lugar de filha. E no lugar de filha, um pai que trai a mãe não trai a filha, não trai nada. Está lá entre os dois. Então, quando algum filho chega aqui me contando, meu pai me traiu minha mãe, o que eu faço? Eu falo, nada. Ele não traiu você? Seu pai transa com você? E aí foi lá, transou com outra mulher, te traiu? Não, então não. Então você deixa sua mãe resolver. Sua mãe é que é casada com ele. E aqui é muito importante que os pais não levem esses assuntos para os filhos resolverem. Porque isso é muito prejudicial emocionalmente para os filhos. Então, aconteceu traição ou qualquer outra coisa entre o casal, papai e mamãe, o problema é deles. Eu fico aqui como filha e deixo que eles se resolvam. Nesse ponto, eu acho que os antigos eram muito sábios, porque sabe, não, isso não é assunto de criança, não, sai daqui. E isso protege emocionalmente a criança desse casal. Então, aconteceu traição entre o papai e a mamãe, o que eu faço? Nada. Fico no meu lugar de filho e deixo o papai e a mamãe resolver. Até porque, gente, eu ouvi muito uma historinha, tem uma professora minha que fala assim que pai e mãe é filho da puta. Eles brigam ali na frente dos filhos, mas eles não contam pro filho o que acontece lá no quarto mágico. Na hora que faz as pazes, eles não chegam lá e falam assim, filha, papai brigou com a mamãe, mas a gente foi ali pro quarto e a gente resolveu. Papai e mamãe não contam isso. E eu não falo só de sexo, não. Eu falo dos jogos que acontecem entre o casal. Então, filho, que me perguntou isso, deixa seu pai e sua mãe resolver.
E ainda, lembra que eu falei que não existe vítima? Existe alguma coisa que acontecia entre seu pai e sua mãe, não tenha coitado ou coitado. E se eu compro essa história, eu vou ter problema para mim. E aí eu fico julgando, e aí isso pode ser uma história sistêmica para eu viver alguma traição de alguma forma nos meus relacionamentos. Então, gente, falar, filho faz o quê quando pai e mãe trai? Ah, você tá bom, essa é a história de vocês dois, beleza? Essa é a resposta mais saudável. Ó, acredito ter respondido todas. Vou voltar aqui que tem algumas perguntas. A live fica aqui 24 horas. E depois eu jogo lá no YouTube. Ter a pergunta de vocês foi muito bom, porque direcionou o assunto. Então, gente, se você tiver alguma pergunta para que eu possa gravar uma live, se você tiver algum tema legal que quiser me enviar enquanto sugestão, manda aí que eu vou gravar. No mês de agosto a gente vai falar muito sobre, sobre o relacionamento do pai, né? Algumas pessoas já me perguntou, porque lá no mês das mães a gente falou das mães. E quem quiser, então, já mandar perguntas, pode mandar que eu vou montando para a gente as lives. Lá no YouTube está as lives anteriores, e a de hoje a partir de amanhã também, tá? E a semana passada gravei um webinar, que é uma palestra online com slide bem legal, falando sobre a personalidade, de acordo com a teoria da análise transicional que eu trabalho, aquela historinha que eu sempre falo de pai, adulto, criança. Quem quiser assistir, pode me pedir o link que eu mando, porque está gravado, tá? Vou ler aqui as perguntas que estão aqui para trás. Nossa, que legal, tem um tanto de gente aqui que eu não vejo há muito tempo, algumas pessoas que eu não conheço, meus amigos. Muito bom ter vocês aqui comigo. Meu pai e minha mãe assistindo a live. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Não vou falar o nome de todo mundo, que é muita gente, tá? A Adri perguntou assim: precisa ser uma pessoa ou pode ser uma coisa? Eu acho que quer dizer do lugar, né, Adri? Se for do lugar, eu respondi, eu acho. Não precisa ser uma pessoa, pode ser uma coisa que eu coloco no lugar. E, por exemplo, já teve um caso de uma pessoa que colocou drogas no lugar de uma mulher. É mais prejudicial ainda, né? Mas pode ser. Uma pessoa coloca o trabalho no lugar da mulher. Eu lembro de um caso de uma pessoa que virou diácono e colocou a igreja no lugar da mulher. Às vezes a gente olha assim e fala, ah, mas isso não é tão prejudicial. É, sim, é tão prejudicial quanto. Pode ser também que o buraco faça alguém que foi traído trair? Alguém que foi traído trair. Ó, pode ser, Renata, que tá, teve o buraco ali no relacionamento, aí o fulano traiu. Aí o outro vai trair porque o outro traiu, aí vai virar um jogo, lembra? Ah, então o outro me traiu, vou te trair também. Aí isso vai virando um buraco sem fundo. E aí é o que a gente chama de vingança, não é equilíbrio. E se eu quero que o relacionamento continue, não é isso que eu preciso fazer, né? Não é vingança, olho por olho, dente por dente, porque senão daqui a pouco isso vai acabar. E vai machucar ainda mais as pessoas envolvidas nisso. Então, se eu traio porque eu fui traída, aí é vingança, né, gente? Aí eu quero fazer o outro sentir com a mesma moeda. E aí, quando eu quero isso, eu preciso pensar se eu quero que o relacionamento continue. Ou se eu só quero vingar para o outro sentir, pronto, acabou, cada um vai para o seu lugar. Aí vale a pena pensar se eu quero da vida, quais os meus objetivos, se vale a pena eu fazer isso com o outro mesmo, né? E se isso está dentro dos meus valores de vida. Preciso falar, não é porque o outro fez que eu vou fazer também, né? Não é porque o outro matou que eu vou matar também. Minha namorada é muito ciumenta, porém nunca dei motivos como lidar com isso. Então, e aí pode ser que seja dela. E aí vale ela pensar, né, quais os motivos dela ter ciúme. Então vale a pena uma conversa legal no sentido de qual que é o significado desse ciúme. Pode ser medo dela, igual eu falei daqui a pouco. Questões minhas de eu não acreditar em mim, de eu achar que realmente eu não tenho tanto valor, que vai encontrar uma pessoa melhor. E o ciúme, ele é tão prejudicial quanto uma traição no relacionamento. O que vale aqui é uma conversa muito franca, de entender quais os motivos que é dela e que às vezes tem nada a ver com você. Então vale a pena uma conversa muito franca e mostrar para essa pessoa que o ciúme dela, que é dela, que pode ser cuidado, que ela precisa olhar para isso e entender o que é. Na maioria das vezes, ciúme é medo de perder. Mas aí o medo é meu, não é o outro que está fazendo alguma coisa. Muitas das vezes o ciúme não é porque o outro deu motivo, é porque eu estou com problema,
meu e eu preciso olhar para isso. Qual é a razão para eu ter ciúme? Qual que é a emoção que está ligada atrás disso? Onde é que isso faz sentido ou não? Gente, ciúme é tão prejudicial para um relacionamento. Essa historinha de que o ciúme um pouquinho ajuda, ajuda bosta nenhuma. Isso é falta de intimidade, é medo e traz problema para o relacionamento. Um relacionamento de dois adultos que está ok, não tem ciúme não. Existe confiança. E a confiança ela é construída. E aí eu preciso assumir, então, essa parte que me cabe. Deixa eu ver o que mais. Não é isso. É possibilidades para os dois em situações diferentes da vida e no relacionamento. Ah, em momentos diferentes, é isso, Rê? É do tipo assim, no momento aconteceu uma traição, aí lá na frente acontece outra. Não, aí é só me confirma que tem um buraco mesmo, que não foi resolvido. Então, que está fora do lugar de homem e mulher, entende? Aí eu preciso parar e analisar o que realmente, qual que é o lugar do homem nessa família, qual nesse relacionamento e qual o lugar da mulher, e entender. E pode ser que lá atrás, quando aconteceu a traição, era um buraco, era um problema, e agora é outro. E aí eu fico pensando assim, puta merda, esse casal, quando se tem um problema, ao invés de sentar e ser verdadeiro, de ter intimidade mesmo e contar um pro outro, vai lá e trai. Foda, né? Eu diria assim, aconteceu uma vez traição no relacionamento, beleza, vamos sentar e vamos conversar. Aconteceu de novo, puta merda, vamos sentar e conversar mesmo, porque uma das coisas que está faltando entre a gente é intimidade e comunicação. É contar, ô, deixa eu te contar, não tá legal isso não. Ou às vezes, nenhum dos dois está percebendo onde é que está o buraco. E aí então veio a traição de novo para falar, cara, tem problema no nosso relacionamento. Vamos tentar achar onde é que é? Porque estou dando espaço para outra pessoa para entrar, já entrou uma vez, uma pessoa já e agora de novo. Né? Então vale realmente analisar e pensar a conversa, o diálogo, o que está acontecendo nesse casal aí. Gente, espero ter respondido todas as perguntas, apesar que traição é um tema que eu acho que não acaba, tá? A live está aqui gravada. A gente super passou, nossa, 57 minutos. Aguardo sugestões de temas para os nossos próximos encontros. Segunda-feira que vem a gente está aqui. Vou falar então do filhinho do papai e da filhinha da mamãe na live da semana que vem, beleza? Foi um tema que surgiu hoje. Mas recebo sugestões para eu ir anotando, preparando, pesquisando e estudando. No mais, eu agradeço vocês de estarem aqui comigo. Todos vocês, meus amigos, familiares, clientes, pessoas de longe que ainda não conheciam meu trabalho. Muito obrigada, minha gratidão. Ter vocês aqui de alguma forma me ajuda a concretizar minha missão de vida. Então, muito obrigada. Quem quiser comentar alguma coisa, mandar ideias, tem a questão pode mandar direct, pode mandar WhatsApp. Quero muito compartilhar com vocês tudo isso que eu estudo e que diariamente faz parte aqui da minha vida. Muito bom todos vocês aqui, clientes que às vezes a gente não está mais em contato, né? É bom que a gente mata a saudade um pouquinho. Então, muito obrigada. Beijo para vocês. Vou encerrar aqui e a gente se encontra segunda-feira que vem. Gente, se tiver amigos que vocês acham que podem ajudar de alguma forma, familiares, essas lives, convidam eles para seguir o perfil, para estar aqui com a gente, para receber esses conteúdos, ter acesso de alguma forma. Tá bom? Ó, um beijo grande, a gente se encontra segunda-feira que vem e vai mandando tema e sugestão aí para as nossas lives, tá bom? Quem entrou agora quiser ver a live, fica aí gravado 24 horas. Beijo e até a próxima. Vou encerrar aqui.